Você já reparou que no agro a gente fala problema o tempo todo? É problema na aplicação, é problema na pressão de pragas, é problema no equipamento, é problema. Gente, é tudo. Irrigação dá problema, só tem problema. Só que tem uma curiosidade importante quando você leva essa palavra para o inglês, principalmente no contexto profissional, em reunião, em relatório, em multinacional, em fazenda. Em inglês, turma, problem pesa mais do que a palavra issue, porque nós temos essas duas palavras para nos referirmos a problema em inglês. E não é frescura não, gente, é um código social do inglês corporativo e técnico. E entender isso vai colocar você automaticamente num outro nível de comunicação. Olá, meu nome é Karina, eu sou especialista no inglês para o agronegócio e a minha missão aqui é internacionalizar o agronegócio brasileiro, fazendo você aí, engenheiro agrônomo, engenheiro agrícola, médico veterinário, zootecnista ou apenas uma pessoa que tem experiência de vida na área, a falar inglês técnico, a traduzir todo o seu conhecimento que você possui na área para o inglês. E assim o mundo vai te ouvir. Então a gente vai falar sobre essas duas palavras importantíssimas, porque problema, quem não tem problema, né, gente? Eu tenho problema, você tem problema, todo mundo tem problema, então a gente precisa saber falar problema em inglês. Então, gente, o problema não é a palavra em si, porque a tradução é a mesma. Ambas significam problema. O problema é o clima que a palavra gera. Então vamos imaginar duas cenas aqui. Vamos começar pela primeira cena. Você tá lá numa reunião com o time, num tom de mais urgência, vamos dizer assim. Se você chega e fala, "We have a problem with the sprayer." Então nós temos um problema com o pulverizador. Pronto, o ambiente vai mudar. A sensação da galera vai ser, deu ruim, parou tudo, tem que resolver agora. Nossa, que precepada que nós entramos, porque eu usei a palavra problem. Então, a palavra problem, ela passa uma ideia de uma falha mais grave, de um risco mais alto em relação a esse problema que a gente está reportando, um impacto maior ali na produção, no que está acontecendo, uma necessidade de uma ação mais urgente. Então, problem é uma palavra bem mais forte do que issue, tá? Agora, quando eu vou fazer um reporte técnico num tom mais profissional, num tom mais controlado, uma coisa assim mais, organizada, vamos dizer, eu falo dessa forma aqui, ó. We're seeing an issue with the sprayer. Então, nós estamos observando, um problema com o pulverizador. Gente, o conteúdo, ele pode ser praticamente o mesmo de ambas as frases, mas a sensação, pelo fato de eu ter falado a palavra issue, vai ser diferente. Então, o que acontece? Você identificou ali o problema, você está monitorando, você está tendo controle sobre o problema, você vai agir nesse problema com estratégia, com tempo, com pensamento do que você vai fazer. Então, são coisas mais organizadas, coisas que você tem mais controle mesmo sendo um problema. Ainda é um problema, mas é algo um pouco mais organizado, um pouco mais elaborado, tá? Então, issue, ele é usado como um ponto a resolver, no sentido de uma ocorrência, no sentido de uma situação, no sentido de uma inconsistência, um desvio de rota, mas é algo resolvível, é algo que a gente consegue ter um certo controle sobre ele, tá? Essa é a diferença. E uma curiosidade aí para vocês, gente, multinacional e time gringo, eles usam issue de propósito, tá? Por quê? Porque é uma forma de você falar de um problema sem dramatizar muito, sem colocar muita emoção, colocar aquilo como um baita problemão. É um problema, mas a gente tem controle sobre isso. E vocês sabem, que normalmente pessoas de empresa gostam de ter controle sobre os seus problemas. Tranquilo? Então, resumindo, vamos fazer um apanhadão geralzão aqui para resumir esse rolê, para você entender certinho qual que é a ideia. Aliás, antes de eu fazer o resumo, você pode dar seu like aqui, porque esse vídeo, ele foi pedido 357 milhões de vezes, tá aqui para vocês, então mereço o like de vocês. Se você aí tá precisando aprender inglês técnico dentro do agronegócio, aqui embaixo tem o link direto do meu WhatsApp. Manda uma mensagem lá pra gente analisar o seu caso, pra gente entender a sua situação e poder te ajudar da melhor forma possível. Então vamos resumir tudo isso, ó. Pensa assim, ó. Quando que eu uso issue? Quando dá para continuar trabalhando, quando é algo que está em análise, quando você quer soar mais técnico, mais profissional e é um ponto a você ajustar. Issue sempre acontece, tá? E quando que você vai usar a palavra problem? Quando travou a operação.
problema grave. Tem risco alto, vai custar caro, é algo de alto valor, precisa de uma decisão rápida, você precisa que os responsáveis aí tomem uma decisão o mais rápido possível para não travar tudo de vez, é quando você vai usar a palavra problem. Eu não sei, eu acho que vocês não vão lembrar que vocês são jovens, mas a galera mais da minha idade aí vai lembrar daquela frase, Houston, we have a problem. Não foi falado issue, foi falado problem. Por que foi falado problem? Porque era um negócio, gente, que ferrou, lascou, é mais intenso do que issue, por isso que usaram a palavra problem. Se você aí lembra dessa frase, agora a gente vai começar a descobrir a idade de vocês. Se você aí lembra dessa frase, coloca aqui nos comentários Houston, sim, ó, a palavra Houston, coloca nos comentários para eu saber que você lembra dessa frase, que você tem aí mais ou menos a minha idade, que você sabe do que eu tô falando, para eu não me sentir sozinha, para eu não me sentir a única pessoa que sei sobre isso, hein? Muito bom, gente, ó, parabéns por você ter ficado até o final desse vídeo. Se ele foi útil para você, se ele foi interessante para você, deixa o seu joinha, compartilha com os seus amigos das agrárias e bora internacionalizar o agronegócio brasileiro. Até a próxima!